Boa noite. Boa noite, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro bem especial que eu preparei com muito carinho sobre relacionamentos amorosos. E eu acredito que esse tema, ele hoje tem uma relevância muito grande, até pelo momento que nós estamos vivendo. Com o início da pandemia, muitos relacionamentos foram abalados, muitos conflitos dentro de casa, com o isolamento social. Então, esse é um motivo bem especial para a gente estar aqui conversando sobre esse tema, relacionamentos amorosos. Boa noite, seja bem-vinda, Vânia. Pessoal, na medida do possível, boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Na medida do possível, eu vou interagindo aqui com vocês. Mas se por acaso passar alguma pergunta, alguma mensagem, depois eu volto e vou respondendo. Bom, seja todo mundo muito bem-vindo, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal que tem acompanhado aqui esses encontros toda quarta-feira. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Alcimone Vidal, eu sou psicóloga, trabalho aqui no Rio de Janeiro e é com muita alegria que eu venho fazendo essas lives para falar um pouco sobre a questão da comunicação, para falar um pouco sobre o quanto que a nossa comunicação impacta nas nossas relações. Então, na primeira semana a gente falou um pouquinho sobre a forma, como a gente se comunica e o quanto que a nossa comunicação pode trazer prejuízos e conflitos, seja em qualquer tipo de relacionamento. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Boa noite, Beth. Boa noite, Simone. Bem, pessoal, e aí, no segundo encontro, eu falei especificamente sobre as relações familiares. E hoje, o desafio é falar sobre relacionamentos amorosos e por que os conflitos acontecem, por que muitas vezes a gente fica pensando assim, por que será que tem casais que se encontram, se relacionam, formam uma família e vivem durante a vida inteira juntos, envelhecem juntos, criam os filhos. Boa noite, Lucy, seja bem-vinda. E por que será que tem outros casais que se encontram, se relacionam, mas chega um determinado ponto que os conflitos são tão intensos e desgastantes que acabam acontecendo uma separação, um divórcio. Tudo que a gente vai conversar hoje aqui, a gente vai conversar baseado em pesquisas científicas, ok? Eu me inspirei assim no conteúdo nesse livro aqui, que é uma pesquisa do Dr. John Gottman, da Universidade de Washington, Por que os casamentos fracassam ou dão certo, onde ele, após 20 anos de pesquisa, lá na Universidade de Washington, ele fez todo um mapeamento dos relacionamentos de vários casais que foram participantes dessa pesquisa dele. E esse outro livro aqui também, que é também pesquisa dele sobre relacionamentos, e esse aqui, que a gente fala sobre a inteligência emocional e a arte de educar os filhos, que eu conversei com vocês na semana passada. O conteúdo de hoje é baseado nessa pesquisa que está nesse livro aqui. Então, eu fiz aqui um roteiro para a gente poder começar a entender a dinâmica, como é que funciona essa situação de por que alguns casais são considerados pelo Dr. John Gottman mestres nos relacionamentos e outros casais são considerados verdadeiros desastres num relacionamento. Ele ficou tão expert em analisar o comportamento dos casais que em poucos minutos de conversa ele já conseguia traçar um diagnóstico se aquele casal iria muito longe na sua relação
ou se a relação iria durar bem pouco tempo. Isso porque, ao longo da sua experiência durante a pesquisa na Universidade de Washington, ele fazia essa pesquisa de uma forma bastante interessante, porque não só eram entrevistas, ele colocava alguns eletrodos no corpo da pessoa para mensurar a sudorese, batimento cardíaco e ver qual era o impacto, a alteração emocional que a pessoa que estava ali sendo submetida àquela entrevista, como ela reagia. E aí eu vou contar para vocês como é que foi o desdobramento, as descobertas que ele fez, que assim, talvez vocês vão começar a se identificar com situações semelhantes que vocês já passaram, já vivenciaram, que conhecem alguém que também já vivenciou esse tipo de situação. O meu objetivo de trazer esse conteúdo para vocês, não só porque é um conteúdo embasado cientificamente, porque o Dr. John Gottman teve essa preocupação de testar dentro do modelo científico essa forma de compreender as relações e a comunicação entre os participantes da pesquisa. Então, também tem uma outra questão que é muito importante. Quando você vivencia uma relação amorosa saudável, isso traz inúmeros benefícios, como por exemplo, você se sente muito mais energizado, mais feliz, o seu desempenho no seu trabalho é melhor, porque você está com a sua situação na sua casa ou na sua relação, mesmo que vocês morem em casas separadas, mas a relação está fluindo, a relação é uma relação saudável. Outra coisa é que melhora inclusive a saúde. Por quê? É comprovado que você viver num ambiente com muita briga, muito conflito, aos poucos não só deteriora a autoestima, como vai diminuindo também a energia, vai diminuindo a qualidade de vida e a saúde. Então, é muito importante a gente se preocupar, sim, com a qualidade das relações amorosas, inclusive para quem tem filhos, porque um casal que vive em combate, em conflito, com muitas brigas, isso vai impactar diretamente nas crianças, nos filhos. Os filhos criados num ambiente com muita briga, eles também sofrem. E é muito complicado depois, a criança começa a apresentar, inclusive, sintomas na escola, no comportamento, enfim, traz uma série de situações que não são favoráveis. E daí, eu trouxe esse conteúdo porque, de uma certa forma, quando a gente fala sobre o assunto, a gente vai colocando as questões e isso ajuda a aumentar a nossa percepção, a gente ter mais consciência do que a gente está fazendo na nossa relação amorosa, ok? Então, para começar, essa pesquisa ela começou em 1999, lá na Universidade de Washington, e o Dr. John Gottman, ele traçou uma teoria, que foi a teoria chamada, em português, é a Casa do Relacionamento Saudável. Olha que interessante, ele faz uma analogia ao relacionamento com a construção de uma casa saudável. E aí, ele diz que para um relacionamento ser saudável, essa casa, ela precisa estar assentada, construída em bases sólidas. E a primeira base que toda casa precisa é o alicerce. O alicerce, ele chama de sistema de amizade. E o que seria esse sistema de amizade? Seria afeto, né, o amor, seria a confiança de um em relação ao outro, seria o companheirismo, a cumplicidade. Esses ingredientes é que vão fazer com que a base da casa, o alicerce da casa, seja um alicerce forte, um alicerce seguro. Depois, para continuar construindo essa casa dos relacionamentos saudáveis, você precisa erguer as paredes. E ele chama
que as paredes da casa são o sistema de conflitos. E aí, o que significa? É como que o casal lida com os conflitos que vão surgindo no dia a dia da relação. Esses conflitos podem ser conflitos pontuais, que podem ser resolvidos tranquilamente, e também existem conflitos que eles chamam de conflitos perpétuos. Os conflitos perpétuos, muitas vezes, estão relacionados a sonhos, a valores, a questões de identidade. São aqueles pontos de vista que um não quer abrir mão em relação ao que o outro deseja. E aí, esses conflitos perpétuos, ele diz que ainda assim é possível administrar. E aí é que está o pulo do gato. Porque que alguns casais têm habilidade para conseguir fazer uma administração desses conflitos que são mais delicados, enquanto que outros não conseguem. Eles simplesmente empacam naquele ponto e um começa a desafiar e a brigar, e a coisa vai tomando uma proporção que chega a um ponto em que o casal já não consegue mais conviver e acaba o relacionamento em divórcio. E para completar essa casa do relacionamento saudável, precisamos também de ter um telhado. E esse telhado, ele chama de sistema de significado, que seriam os propósitos em comum, os propósitos que são compartilhados pelo casal. Então, ao longo aqui dessa nossa conversa, eu vou explicar com um pouquinho mais assim de detalhes o passo a passo para essa situação. No final, vocês vão conseguir entender como construir a casa do relacionamento saudável na vida de vocês. Então, olha, primeira coisa, se vocês quiserem anotar no caderninho das emoções, no caderninho das ideias e das dicas, primeira coisa, você precisa de um alicerce, né? O relacionamento tem que ter uma base sólida, que vai ser a parte do sistema de amizade, onde a gente vai trabalhar a questão de cumplicidade, companheirismo, de confiança, de afeto. A parede, né, as paredes da casa que vão ser erguidas, né, durante esse nosso encontro, nós vamos trabalhar o sistema de conflito. Como que as pessoas conseguem lidar com esses conflitos de uma maneira um pouco mais consciente, para que não haja desgaste na relação. E por último, o telhado da casa, que é o sistema de significado, onde a gente vai trabalhar a questão do propósito, o propósito de vida em comum. E aí, durante essa pesquisa, o Dr. John Gottman, ele mapeou no comportamento dos entrevistados, dos participantes, alguns obstáculos que surgiam nas relações e acabava provocando um desgaste tão grande que o relacionamento ia por água abaixo. Ele chamou esses obstáculos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas o que é 4 cavaleiros do Apocalipse? Seriam 4 comportamentos ou atitudes que simplesmente, quando entram no seu relacionamento, eles entram com uma força, sabe aquela postura assim de meter o pé na porta, arrombar e entrar com tudo, e tamanha é a força, né, desse comportamento, dessa atitude, que acaba estremecendo a relação. Então, eu vou explicar para vocês quais são esses quatro comportamentos. O primeiro, ele chamou de defensividade. O segundo, obstrução. O terceiro, criticismo. O quarto, desprezo. E aí, gente, o que é esse comportamento da defensividade? Imagina uma situação. Defensividade é quando a pessoa, diante da fala do seu companheiro, da sua companheira, ela ergue uma barreira de defesa que a impede de ouvir o que a outra pessoa está falando. Ela simplesmente quer se defender de qualquer forma e a qualquer custo. E para isso, o que ela faz? 4 estratégias de defensividade. Uma é atacar
a outra pessoa. Então, imagina uma situação, uma cena, onde a pessoa chega e fala: poxa, você não lavou a louça, ou você não me ajudou a arrumar a casa, ou alguma outra questão que tinha sido combinada antes e a pessoa não cumpriu. Aí o que normalmente acontece? Quando esse comportamento de defensividade entra em campo no relacionamento, a outra pessoa, diante da reclamação do seu parceiro, da sua parceira, vai simplesmente atacar a outra pessoa. Não espera nem a outra pessoa terminar de falar e já começa a falar. Se a pessoa está falando num tom mais alto, ela vai falar também num tom mais alto e ela vai revidando. A postura da defensividade é aquele contra-ataque. A pessoa não consegue raciocinar que o ideal naquela situação seria ouvir. Ela contra-ataca de imediato. Outra forma é a pessoa negar e se declarar inocente. Sabe aquela pessoa que nunca assume a responsabilidade no que ela está fazendo? Pois é, quando a pessoa tem esse comportamento, é chamado de comportamento de defensividade. A pessoa, para se proteger, ela jura a inocência, ela declara a inocência, ela não se responsabiliza pelo que ela fez ou pelo que ela falou. Outra coisa, outra atitude, mostrar-se ultrajado. Sabe aquela pessoa que quando acontece uma situação que o outro está cobrando, ou está brigando, ou está falando assim de uma forma mais agressiva, e aí a pessoa, ela se sente profundamente ofendida e fala: poxa, será que eu faço tudo errado? E aí começa a entrar nesse processo de se mostrar assim ofendida ao extremo, porque acha que não merece aquele tipo de tratamento. Isso também é uma forma defensiva. Outra coisa é choramingar ou bancar a vítima. Essa também é uma atitude, é um comportamento de defensividade que provoca grandes problemas no relacionamento. Imagina você falar uma situação e a pessoa querer se vitimizar e não assumir a sua parcela de responsabilidade no que está acontecendo ali na relação. Então, esse primeiro cavaleiro, esse primeiro comportamento é responsável por muitos atritos, muitas brigas nas relações. E muitos casais, simplesmente, quando entram nessa dinâmica, começa a discussão, a briga e muitas vezes rompimentos. O que acaba acontecendo? Há um bloqueio na comunicação e aí reforça aquela sensação de incompreensão. E isso acaba impedindo a solução do problema. Porque um fala, o outro tenta se defender o tempo todo, então a comunicação fica truncada. E a pessoa não consegue chegar a lugar nenhum e resolver exatamente qual é o ponto, qual é a questão. Porque a pessoa se defende, ela não consegue se abrir para prestar atenção e ver de que forma ela conseguiria lidar com aquela situação e resolver. Ainda que ela precisasse pedir desculpas por ter esquecido, né, de lavar a louça, ter esquecido de pagar uma conta, enfim, qualquer situação, né? A pessoa às vezes não consegue, bloqueia, fica bloqueada e a única forma que ela sabe é se defender, é se colocar nessa posição defensiva. E aí, o segundo comportamento que ele mapeou, e esse é um comportamento que causa também muitas separações e divórcios, é a chamada obstrução. O que é obstrução? Não sei se já aconteceu com vocês, de você estar falando com a pessoa e a pessoa simplesmente se fecha como uma ostra e não fala absolutamente nada, não responde. Ou então, pior, a pessoa levanta, se ela estiver sentada, sai, bate a porta, vai para a rua ou se tranca no quarto. A obstrução é esse comportamento, quando a pessoa ela não dialoga, ela se fecha, ela não consegue falar sobre aquela situação que está sendo discutida e ela sai de cena. Então, quando a pessoa não esboça reação ou quando ela se retira, ela está se recusando a interagir. E muitas das vezes, essa recusa de interagir
gera no outro a percepção de que não está sendo ouvido ou ouvida, não está sendo considerado o que ela está falando, e aí a coisa vai só num crescente, aumentando o desgaste. E eu vou explicar com relação à obstrução um detalhe que foi importante que o Dr. John Gottman descobriu. O que acontece com as pessoas que entram em obstrução? Aí vocês vão conseguir entender por que algumas pessoas têm esse comportamento. Geralmente, na pesquisa que foi feita, se detectou que a maioria das pessoas que apresentam comportamento de obstrução normalmente são os homens. Os homens têm uma porcentagem muito grande que tem essa reação de se fechar ou de se retirar e não dar continuidade à ADR, né, a discussão que está acontecendo. E por que será? Eu vou explicar para vocês exatamente o que o Dr. John Gottman descobriu nessa pesquisa do porquê os homens fazem esse movimento. Tem uma explicação científica. E aí, o outro comportamento é o comportamento do criticismo. Por que o criticismo é um comportamento também que é um veneno nas relações? Porque o criticismo, ele se baseia numa forma de falar como se apontando o dedo para o outro, mostrando os defeitos da personalidade do outro. E o que acaba acontecendo? A pessoa, quando ela vai falar, a comunicação dela, ela parte de uma generalização. Ela critica a outra pessoa dizendo assim: você sempre faz isso, você sempre esquece. E a fala acompanhada do gestual, né? Da expressão corporal, da expressão dos gestos, né? Isso é um pacote completo. Ou então a pessoa fala: você nunca me dá atenção, você nunca faz o que eu peço. Enfim, há uma generalização. O que acontece? Quando a pessoa, na comunicação, ela entra nesse comportamento, nessa atitude de criticar o comportamento do outro desse modo, geralmente, o que acaba acontecendo? Diminui a autoestima da outra pessoa, porque a pessoa já está tão aborrecida que ela vai apontar o dedo direto na ferida. Ela vai falar certas coisas que vão magoar a outra pessoa de uma tal maneira que a pessoa vai ficar, né, se sentindo assim internamente super mal. E aí, quando você faz esse comportamento de criticismo assim, com uma certa agressividade, de uma forma constante, além de minar a autoestima, o desgaste no relacionamento é assim, vai ladeira abaixo, porque não tem como você conseguir manter uma harmonia, né, um amor em relação a uma pessoa que está o tempo todo te criticando, apontando defeitos e falhas e não consegue ver nada de positivo no seu comportamento ou na sua personalidade. E aí, esse também é um comportamento assim que é um veneno bem difícil. E por último, nós temos o último cavaleiro do Apocalipse, que também é chamado de veneno, né, da relação, que é o desprezo. E o Dr. John Gottman diz que o desprezo, ele é o pior de todos. Sabe por quê? Porque quando rola uma comunicação onde há uma atitude, um comportamento de desprezo, geralmente uma pessoa se posiciona com superioridade em relação à outra. Então há um desequilíbrio. Um se coloca aqui em cima, o outro aqui embaixo. Com isso, há uma desqualificação do parceiro ou da parceira. Além de desqualificar, a pessoa que entra nesse comportamento de desprezo, ela não faz o desprezo pura e simplesmente. Dentro desse pacote do desprezo entra zombarias, ironias, deboches, menosprezo, desacredita a outra pessoa, desautoriza a outra pessoa, duvida da capacidade, né, da outra pessoa, ofende às vezes na frente de outras pessoas, desqualifica o companheiro, a companheira na frente de outras pessoas, familiares, amigos, enfim. Muitas vezes a forma do desprezo, ela não é só feita, expressa verbalmente.
Eu não sei se vocês já vivenciaram, já perceberam em algum momento, quando a pessoa ela tem uma postura de desprezo em relação a outra, uma atitude de desprezo, ela não fala nada, mas só o olhar dela, assim, um jeito de olhar assim, um olhar com desprezo, as microexpressões faciais da pessoa mostra que ela está nesse comportamento de desprezo. Ela não precisa, às vezes, verbalizar uma palavra, mas só a postura dela, a forma de olhar, a forma de fazer um jeito com a boca ou com os olhos, já vai mostrar para outra esse desprezo, assim, essa desconsideração no que está acontecendo ali. E aí, gente, o que acaba acontecendo? Quando o desprezo entra em ação, o Dr. John Gottman diz que é preciso rapidamente lançar mão de um antídoto, porque o desprezo é desses comportamentos o mais danoso, o que causa assim as piores consequências. E aí, como ele identificou que esses 4 comportamentos são os comportamentos que mais são nocivos e que podem destruir uma relação, ele também mapeou e pensou como seriam formas de se resolver, porque não adiantava ele só dizer o problema e não apresentar uma solução. E aí, a solução que ele apresenta para o caso de pessoas que usualmente têm o comportamento da defensividade. Ele orienta que o ideal, no caso de defensividade, é a pessoa, primeiro, respira, baixa a guarda, ouve com atenção o que a outra pessoa está falando, admite a responsabilidade e se você errou, ok, pede desculpa, se desculpa, tenta fazer de alguma forma que possa amenizar, né, o problema, se oferece de alguma forma para fazer algo em troca para restabelecer, né, a confiança, o equilíbrio do relacionamento, mas não permaneça nesse comportamento de defensividade, porque só vai piorando. Outra forma de resolver o problema desses comportamentos que são verdadeiros venenos, no caso da obstrução, ele diz que é o seguinte: obstrução, quando você não dá conta de continuar conversando e você tem essa atitude de se retirar, de se trancar no quarto, de sair para a rua, ou de ficar calado e não falar absolutamente nada, pelo menos sinaliza para outra pessoa que você está ouvindo. Só que naquele momento você não está em condições de conversar, mas que depois você vai conversar com a pessoa com calma e realmente é importante voltar ao assunto quando a coisa estiver mais calma. Por quê? Ele observou que as pessoas que entram nesse comportamento de obstrução, como eu falei para vocês no início, as pessoas estavam sendo monitoradas, batimento cardíaco e tudo. Então, ele observou o seguinte: determinadas situações faziam com que a pessoa começasse, na discussão, a acelerar os batimentos cardíacos. E além de acelerar os batimentos cardíacos, a pessoa começava a entrar num processo que ele chama de flooding, que é como se houvesse uma inundação psicológica. E o que seria essa inundação psicológica? O flooding é como se a pessoa fosse, o sistema nervoso autônomo, ele tem 3 formas. Quando a pessoa está em perigo, o sistema nervoso, entendendo que a pessoa está em perigo, ele vai disparar três reações. A primeira reação é fugir. A segunda reação é lutar. E a terceira reação é paralisar. Cada ser humano tem uma dessas 3 reações de acordo com uma situação concreta que a pessoa seu sistema nervoso identifique que ela está sendo ameaçada, que ela está em perigo, que ela está numa situação de risco. E aí, ele observou que normalmente, quando na discussão uma das partes começava a ter o batimento cardíaco ia aumentando, ia acelerando, e a pessoa às vezes ia ficando vermelha,
e é suando frio. Ele foi mapeando essas reações no corpo interligadas à reação do sistema nervoso autônomo e começou a compreender que essa inundação desse monte de hormônio que era jogado na corrente sanguínea para preparar a pessoa para lutar, para correr ou para paralisar, isso fazia com que a pessoa meio que tivesse um bloqueio e não conseguisse interagir com a cabeça no lugar, com raciocínio, com clareza. Por isso que as pessoas acabam se fechando e saindo de cena. Então, na verdade, quando você está discutindo com uma pessoa e a pessoa tem o comportamento de obstrução, não é porque ela não quer falar com você, não é porque ela está com raiva de você ou ela está te ignorando. O importante é observar isso, é que muitas vezes a pessoa ela faz esse movimento de obstrução porque, como ela não está dando conta de lidar com aquela situação, para não haver uma explosão e ela falar às vezes coisas que ela vai se arrepender depois, muitas vezes a pessoa prefere se calar ou sair de cena. Então, é importante a pessoa que está numa relação, se ela observa que o seu companheiro, a sua companheira tem esse tipo de comportamento, fica atenta, porque às vezes a pessoa tem essa reação emocional, só que você ali na discussão, você não tem como saber como que a pessoa está por dentro. Às vezes por dentro, o coração da pessoa está aceleradíssimo, a pessoa está assim, num pico de estresse, tal tamanho que se ela começar a falar, ela pode ter um rompante de uma agressividade maior, de até cometer um ato de violência. E aí as pessoas às vezes fazem esse movimento de obstrução que é como se fosse paralisar, ficam paralisadas e preferem não revidar, não falar ou até mesmo sair, né, do espaço para ver se a coisa calma. Então, qual é o pulo do gato? Se no seu relacionamento você percebe que o seu companheiro ou sua companheira tem esse padrão de obstrução, não julgue de uma forma assim horrível de pensar, caramba, essa pessoa não me escuta, não me dá atenção, não quer conversar comigo. Não, às vezes a pessoa ela não dá conta de fazer isso naquele momento. Então tem que esperar um tempinho para ela restabelecer o equilíbrio novamente, baixar, né, os hormônios que estão ali ativados, né, para ela poder se defender, acalmar um pouquinho, para ela poder conseguir dar conta de raciocinar e conversar com calma. Então, uma coisa que assim a gente precisa prestar atenção é que nessa pesquisa o que se mapeou foi que a grande maioria das pessoas que participaram da pesquisa, no caso os homens, é que sofriam mais de obstrução. As mulheres eram num patamar menor. E isso tem uma explicação também biológica, porque o organismo da mulher responde a situações de estresse de uma maneira um pouco diferente da reação do homem. Então, é importante a gente pensar que uma forma, nesse caso aqui de obstrução, é evitar continuar o assunto naquele momento, deixar a poeira abaixar e depois retomar num momento mais oportuno. E aí, gente, eu queria falar com vocês o seguinte. Então, a gente já viu a importância de construir a casa dos relacionamentos saudáveis. A gente já viu a importância de uma base sólida, das paredes, a base sólida que é a cumplicidade, o companheirismo, o afeto, as paredes que é como lidar com os conflitos de uma maneira bacana, e o telhado que seria a proteção, né, da casa, que seria justamente a questão de trabalhar um propósito de vida em comum, os sonhos, os valores dos parceiros. E aí, existem 7 dicas que a gente pode melhorar essa estrutura dessa casa do relacionamento saudável. E aí agora eu vou começar a falar para vocês as dicas para vocês conseguirem implementar de hoje até o nosso próximo encontro, a próxima semana, e me contarem se deu certo, como é que foi, como é que não foi. E
aí, antes de eu começar a falar das dicas, eu queria fazer uma observação para vocês, que é a seguinte: nesses livros em que foram feitas essas pesquisas, tem vários aqui pequenos questionários que servem como mensuração, servem para a gente mensurar se a gente qual é o nível de quanto o nosso relacionamento. Primeiro, quanto que o nosso relacionamento hoje está saudável. Tem aqui um questionário que a gente pode responder para fazer essa mensuração. Tem aqui um também que vai analisar desses 4 comportamentos, qual desses comportamentos você costuma praticar mais no seu relacionamento? É a defensividade? É o criticismo? É a obstrução? É o desprezo? Então tem como a gente mapear tudo isso. Porque às vezes, nessa conversa aqui, você pode pensar assim, às vezes realmente eu percebo que eu faço um pouco de defensividade ou um pouco de criticismo. Mas o legal é a gente mensurar. Porque quando a gente mensura, as fichas caem e ajudam a gente a mudar. Mudar o comportamento, que não está legal, a gente pode mudar. A gente está aqui para cada dia aprimorar um pouco mais a nossa forma de se comunicar, de se relacionar. Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode combinar uma outra live onde eu vou fazer essas questões que tem aqui, e vocês podem responder e a gente conversa sobre o resultado para a gente fazer essa mensuração. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal de fazer. Agora, para começar falando das 7 dicas para um relacionamento saudável, eu quero falar a primeira dica, que é a seguinte: aperfeiçoar o mapa do amor. E o que é aperfeiçoar o mapa do amor? É o seguinte: no seu relacionamento, você sabe quais são os gostos, as preferências, a comida favorita, o tipo de música que o seu amor gosta? Você conhece, sabe os objetivos, sabe os valores? Você sabe qual é a visão de mundo da pessoa que compartilha com você a vida? Você sabe quais são os anseios, os temores, a esperança? Você sabe, você compreende? Se você acha que não, que você precisa dar assim, um pouco mais de atenção a esses detalhes, eu digo que sim. Isso é muito importante para fortalecer a base da casa. Lembra que a gente conversou que toda a casa do relacionamento saudável precisa de ter um alicerce. E no alicerce dessa casa é muito importante que haja na comunicação do casal esse interesse genuíno pelo que o outro gosta, qual é a comida que o outro gosta, o que o outro gosta de fazer, como é que é o jeito, qual tipo de roupa, enfim. Quanto mais você souber a respeito da pessoa com quem você compartilha a sua vida, melhor. Se interessar de verdade, saber um pouco da história dela, saber como era na infância, saber o que a pessoa fez, quais são as coisas que ela ainda não fez e tem vontade de fazer, mas de uma forma bacana, sabe? Aqueles momentos que você está lá relaxado no sofá, e aí você começa a conversar e se interessar de verdade, de conhecer um pouco mais sobre aquela pessoa. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Porque o que a gente mais vê hoje em dia, principalmente nessa vida corrida que a gente tem, é que as pessoas vivem juntas, compartilham a mesma cama, o mesmo espaço, o mesmo quarto, e muitas vezes não conhecem a fundo a outra pessoa. Então, é muito importante para a base dessa casa do relacionamento saudável ser uma base forte, que você procure de verdade conhecer a pessoa que convive com você de uma forma bacana, de uma forma genuína. Outra coisa legal, que é a segunda dica, é você cultivar afeto e admiração. Olha, quando você conhece uma pessoa e se apaixona, e você
se interessa e começa um relacionamento, você vai se interessar por aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa despertou em você alguma empatia, uma admiração, alguma coisa, né? Alguma coisa naquela pessoa fez você se interessar por ela. E o que acontece, gente? Com o passar do tempo, muitas vezes a vida, a rotina, a correria, essa admiração, esse afeto, esse carinho, meio que vai sendo colocado num segundo plano. Há um distanciamento e isso acaba afastando o casal. E aí, uma proposta que eu faço aqui, que é também indicação aqui do Dr. John Gottman, é que você procure, ao longo da semana, conseguir pelo menos 5 horas, que são chamadas 5 horas mágicas, onde vocês possam ter momentos juntos, compartilhar momentos juntos. E aí, essas 5 horas podem ser distribuídas de várias maneiras. Pode ser, assim, uma saída para jantar fora juntos. Se não for possível sair para jantar fora juntos por conta da Covid, fazer um jantar à luz de velas, um clima mais romântico, fazer uma coisa mais criativa, preparar assim, uma noite mais especial, se preocupar de quando sai, quando chega, trocar um carinho, um beijinho, procurar saber como é que foi o dia, né? Saber, se interessar pela outra pessoa, demonstrar carinho, caminhar de mãos dadas, são várias situações que você pode inserir na rotina para fazer essas 5 horas mágicas de reconexão. Porque o que vai acontecer? Quando você começa a se preocupar com isso, a chance é que você faz um movimento e o outro, percebendo que você está nesse movimento, nessa energia de mais afeto, mais carinho, mais aconchego, a outra pessoa retribua. Porque é isso que faz a dinâmica do casal, né, funcionar, a química começar a aquecer. Você faz um movimento, né? Você prepara um jantar, ou você prepara uma noite, coloca uma roupa mais especial, faz um movimento assim diferente e a outra pessoa vai corresponder, né? Vai perceber que está havendo aí um movimento e a coisa começa a entrar numa sintonia. E aí, a terceira dica é voltar-se para o outro. E o que significa? É ficar atento ao que a outra pessoa tem vontade, aos anseios, né, os desejos da outra pessoa. E aí, gente, uma dica que eu dou é prestar atenção nos canais sensoriais. Vou explicar o que é isso. Todos nós seres humanos, nós temos os nossos sentidos. Visão, audição, olfato, enfim, tato, todos os nossos sentidos. Nós usamos os nossos sentidos, todos eles. Só que, se vocês pararem para prestar atenção, tem pessoas que elas são mais auditivas. Então, para pessoas auditivas, você pode chegar, dar um beijo, dar um presente para ela, trazer flores, trazer bombom. Mas o auditivo, ele sente uma necessidade de ouvir que a pessoa fale para ela ou para ele que ama, que sentiu saudade. Então, se você convive com uma pessoa que você percebe que ela tem esse sentido mais aguçado, né, que é a questão da audição, você precisa entrar em sintonia, porque a pessoa vai ficar muito mais feliz se você falar, expressar, tá com saudade, ou meu amor, que bom que você chegou. Enfim, é importante para os auditivos ouvir que são amados, ouvir que a pessoa sentiu saudade. De uma outra maneira, os visuais. Pessoas visuais, elas são muito ligadas à questão assim da aparência, de ganhar presentes. Então, para você agradar uma pessoa que é visual, você precisa elogiar.
se ela prestar atenção, se ela cortou o cabelo, se ela tá usando uma roupa diferente, você fala, nossa, tá bonita, tá com cabelo diferente. Fazer essas observações faz com que a pessoa que é visual se sinta querida, se sinta amada, se sinta notada. E isso é muito importante para a relação fluir. Outra coisa, tem pessoas que são sinestésicas. As pessoas sinestésicas são aquelas pessoas que gostam do contato. Ou seja, se você convive com uma parceira ou um parceiro sinestésico, não adianta só dizer que ama, não adianta dar presente, elogiar. Você precisa dar abraço, dormir de conchinha, fazer todo esse movimento mais do contato físico, porque pessoas sinestésicas sentem falta disso. E eu observo que muitos relacionamentos acontecem conflitos, por quê? Quando você se apaixona, você fica com todos os seus sentidos ligados. E aí, o que acontece? Você usa todos os seus sentidos. Então, você fala que ama, você dá presente, você abraça, dá beijo, dá carinho. Então, você usa todos os sentidos. Quando passa um tempo, o relacionamento entra naquela zona mais de conforto, você volta ao seu modelo, ao seu canal sensorial preferido. E aí, você às vezes deixa de fazer. E aí a outra pessoa fica ressentida, achando assim, poxa, você não fala mais que me ama, não fala mais que tem saudade de mim, você não me elogia, você não me dá presente. Enfim, essas reclamações que a gente sabe que é muito comum na vida dos casais e que normalmente acontecem, gente, por essa falha na comunicação, que é uma coisa tão simples que você pode colocar na sua rotina, prestar mais atenção. Qual é a reclamação que a sua companheira, o seu companheiro mais faz? É porque você não liga muito? É porque você não diz que ama? É porque você não elogia? Quais são as reclamações? A partir da reclamação, você vai saber, ela é mais visual, ela é mais auditiva, ela é mais sinestésica. E aí você vai atender a esse anseio do seu parceiro, da sua parceira. E aí, com isso, você vai fazer essa dica de voltar-se para o outro funcionar de uma forma bacana e a relação vai começar a entrar em sintonia novamente. Outra coisa, quarta dica, né? Quarto passo, deixar-se influenciar. O que significa isso? Partilhar o poder. Numa relação, gente, se você, da última vez que vocês saíram juntos, você que escolheu o jantar ou qual seria o passeio, na próxima você cede a vez. O ideal é que haja esse equilíbrio entre as escolhas, as decisões do casal e, principalmente, flexibilidade. Tendo flexibilidade, o que vai acontecer é uma partilha de poder. Então, há um equilíbrio no casal. Um não fica num patamar superior ao outro. Os dois ficam no mesmo nível. E aí, quando o poder é compartilhado, as decisões, vamos viajar nas férias, vamos para o campo, vamos para a montanha ou vamos para a praia. Então, assim, se você, nas férias passadas, escolheu para onde iria, que tal dessa vez, nas férias, você ceder e ir até o lugar que o seu companheiro, sua companheira tem tanta vontade que você de repente nunca quis ir. Às vezes nem é um lugar que você gosta muito, mas para manter esse equilíbrio, uma vez você cede, na outra o outro cede e assim os dois ficam no mesmo nível. O equilíbrio entre o dar e o receber vai estar de uma forma sistêmica equilibrada e a relação vai agradecer. Outra coisa que eu acho que assim é uma coisa que precisa muito ser feita é o seguinte. Quinto passo, quinta dica. Resolver problemas que podem ser resolvidos com calma. Ou seja, as questões, os problemas do dia a dia que podem ser resolvidos, resolva com calma. Não há necessidade de atritos, de gritos, de brigas, de discussões, porque lembra,
Quando você usa a comunicação agressiva, você desperta no outro a mesma situação de agressividade. Ou se o outro tem uma comunicação passiva, aí desequilibra a relação, porque um vai ser agressivo, o outro passivo, e aí a relação descamba para um abuso. Aí a relação acaba se tornando uma relação abusiva, e isso não é saudável. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Construir relacionamentos saudáveis. Então, os problemas que forem surgindo, o ideal é que sejam resolvidos com equilíbrio, com calma, pensando formas estratégicas de resolver sem que haja discussões, ataques, mágoas, troca de farpas. Isso tudo só desgasta o relacionamento. E agora, a sexta dica, que é o sexto passo, é sair da trincheira dos conflitos perpétuos. Por exemplo, se você tem um sonho, ou seu companheiro, sua companheira tem um sonho, ou tem valores que são muito diferentes um do outro, isso pode se tornar um conflito perpétuo. O conflito perpétuo é aquele conflito onde há sempre discussões sobre aquela mesma situação, empaca naquele ponto. E aí, uma forma de você resolver isso, ou seja, administrar os conflitos, não é a melhor tática, nunca vai ser você entrar numa de querer mudar o outro. Querer fazer com que o seu companheiro ou sua companheira mude e se adeque ao que você quer. Por quê? Porque você não vai conseguir despersonalizar, ou se conseguir despersonalizar o seu companheiro ou sua companheira, isso vai ter uma perda muito grande. Vai haver lá na frente um problema maior. O ideal é que haja uma boa administração desses pontos que são pontos assim de inflexão na relação. E aí, uma forma que é sugerida pela pesquisa do Dr. John Gottman é que você procure entender, honrar o sonho da outra pessoa, ainda que esse sonho para você seja um sonho que não é, assim, às vezes é um sonho que você acha assim, que é um sonho bobo, né? Não tem muito sentido, mas é importante para aquela pessoa. Então, como boa companheira ou bom companheiro, você deve honrar o sonho do seu companheiro, da sua companheira, e com isso ajudar até mesmo que ele possa ver sob outros ângulos e arrumar uma forma de resolver, de conseguir realizar o sonho. E aí, gente, me vem à lembrança uma crônica do falecido Rubem Alves. Muitas pessoas aqui devem conhecer, que é um texto, né, uma crônica que ele escreveu, em que ele falava sobre relacionamento tênis e relacionamento frescobol. E é perfeito aqui para essa situação onde há conflitos e que a pessoa precisa de muita habilidade, de muita paciência para conseguir administrar o conflito e manter uma relação saudável. E o que seria esse relacionamento tênis, esse relacionamento frescobol? Relacionamento tênis, segundo a crônica do Rubem Alves, é aquele relacionamento em que um joga a bola para o outro com o objetivo que o outro erre. Por quê? Porque no relacionamento tênis, você só consegue marcar ponto se o seu parceiro ou parceira de jogo errar a bolinha e cair no chão. Então, num relacionamento tênis, há essa disputa, há essa competição. E geralmente, pessoas que fazem isso no seu relacionamento acabam tendo um desgaste muito grande. Qual é o ideal? É o relacionamento frescobol. Porque o frescobol é um tipo de jogo em que os jogadores, o objetivo dos jogadores é manter a bolinha no alto. Um joga para o outro, mesmo que a bolinha vá para o outro não muito boa, ele se esmera, ele corre, ele tenta de toda forma não deixar a bolinha cair. E isso ele usa como uma analogia para os sonhos, os objetivos, os desejos. Essa bolinha do jogo do tênis e do jogo do frescobol, a gente pode simbolicamente falar que seria exatamente
os sonhos, essas questões que às vezes na relação ficam meio que gerando atritos. Por quê? Porque muitas vezes, quando um parceiro, sua parceira fala de um sonho, um desejo, uma vontade que tem de fazer determinada coisa, o outro ataca, invalida, diz que aquilo é uma besteira, não dá razão nenhuma, não incentiva, não faz todo como se estivesse um digladiando com o outro, jogando tênis. Ao passo que relacionamentos frescobol, quando um tem um sonho, mesmo que esse sonho seja um sonho difícil de realizar, o outro tenta de alguma forma incentivar, ajudar, tenta não deixar a bolinha que seria o sonho cair no chão. Porque é isso que faz a diferença, é isso que faz com que o casal entre numa harmonia, numa situação de empatia um com o outro, de acolhimento, de dedicação, de amor. E aí, o sétimo passo, que seria a sétima dica, é compartilhamento de significado, que seria o telhado da nossa casa dos relacionamentos saudáveis. Por que esse sétimo passo, essa dica é muito importante? Porque traz mais saúde, traz longevidade e qualidade para a relação. E também porque você consegue, através dessas dicas que eu vou dar aqui, fazer com que esse relacionamento fique mais unido, mais forte. Por exemplo, rituais de conexão, hábitos, costumes, práticas que você pode fazer no seu dia a dia, como passear de mãos dadas, ir num restaurante especial, sabe aquele restaurante que vocês sempre gostam de ir para comemorar alguma coisa? Então, praticar algum esporte juntos. Outra coisa legal, celebrar as datas especiais, aniversário de namoro, aniversário um do outro, relembrar eventos marcantes da relação, mitos que você compartilha, por exemplo, situações assim de falas de que um fala assim, nossa, desde a primeira vez que eu vi, eu sabia que eu ia me casar com você, eu olhei para você e tive essa sensação, essa intuição. Outra coisa, a música do casal, algum filme que marcou a relação de vocês, algum lugar especial onde vocês passaram a lua de mel, ou que vocês viajaram juntos e foi marcante. Enfim, ter projetos de vida em comum também é muito importante. E os projetos e assim os planos vão fazer com que vocês consigam uma conexão maior, um pelo outro, um ao lado do outro, e não uma disputa, né? Uma relação onde um quer ser melhor que o outro, quer sobressair em relação ao outro. Então, eu queria propor a vocês o seguinte: quem aqui acha que seria legal a gente dar continuidade na próxima semana a essa temática de relacionamentos amorosos e fazer alguns exercícios, algumas dinâmicas, porque o nosso tempo já está quase terminando desse encontro e eu não vou conseguir passar algumas questões que a gente pode fazer para mensurar como anda a nossa relação amorosa. Quem aqui gostaria de, semana que vem, a gente repetir a temática de relações amorosas, mas num aprofundamento, para a gente poder fazer, aí vocês vão ter que trazer um caderninho e um lápis ou uma caneta, para a gente colocar no papel essa mensuração e você analisar a quantas anda o seu relacionamento. Se ele está saudável, se precisa melhorar. Mas de hoje até o próximo encontro, a gente pode fazer a proposta de vocês colocarem alguma dessas dicas em ação, né, e fazer durante a semana, e aí vocês me contam como é que foi, se surtiu um resultado, se foi bacana, se o outro ficou surpreso, como é que foi a reação do outro. O nosso tempo está terminando, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que para mim assim é muito bacana estar aqui com vocês compartilhando esses assuntos e convidar você então a quarta-feira que vem participar para a gente aprofundar um pouco mais e você fazer a mensuração, como é que anda a sua relação, ok?
Então, ó, gratidão. Gente, gratidão a vocês que estão aqui e até quarta-feira que vem.